O coletivo surgiu com a estreia do Sem Título, não, surgiu antes. Fiquei tentando lembrar. Me atualiza qualquer coisa. Ixi, minha memória tá fraca. Mas eu lembro assim, né? Eu acho que, por exemplo, o dia de hoje, né? A gente veio aqui em comemoração aos 10 anos, né? Gravar esse registro, né? E muito bonito tudo isso e tal. E fica para mim muito forte, assim, muito latente, na verdade, o que é uma coisa meio básica, tá? Então talvez você corte tudo isso, não vale de nada, tá? Mas assim, o que mais me intriga, na verdade, tudo isso, ou uma das coisas que mais me intriga é o que é estar no teatro, o que é fazer teatro, sabe assim? Eu acho uma coisa muito louca, na real, assim, sabe? E fazer teatro sempre com as mesmas pessoas, estar em companhia de pessoas para fazer algo que é para outras pessoas, sabe? Eu sinto que existe um mistério aí, sabe? De muitas ordens, assim, sentido de vida, de diálogo com a morte, de várias coisas, que passa por aí, assim, dentro do nosso ofício, sabe? E que, quando a gente é chamado para esse tipo de coisa, de alguma forma isso fica presente em mim, falando, nossa, tem as peças, dá pra falar da peça aquilo, tal, mas parece que tudo isso é um pouco o que se enxerga, assim, do iceberg, sabe? O que tá lá no fundo é outra parada, parece, sabe? Que acho que toca mais nesses pontos, assim. Dos vínculos, o vínculo com a arte, o compartilhar. E por aí. O coletivo é uma junção de pessoas que, em determinado momento da vida, percebeu que podia olhar para o mundo de maneira comum. Como qualquer relacionamento, eu acho que um grupo é um relacionamento, né, de 4 pessoas, no caso. E a gente ter essa intimidade, de amizade, de amor, eu acho que faz com que as coisas durem mais, porque eu acho que a gente tem esse poder de escuta, porque traz amizade acima de tudo, assim. Então, acho que a longevidade, essa palavra, ela acontece por conta disso, assim. Bom, a gente não tem muito tempo, vamos. E agora? Agora a gente coloca o dedo em cima do copo. Da lata. Acho que as nossas trajetórias, elas se colidiram em algum momento e a gente percebeu que a gente podia olhar para as questões da sociedade, da vida, as questões políticas, estéticas de maneira convergente. Isso não quer dizer de maneira igual, nem sempre a partir da perspectiva da concordância, mas dizendo um sim para a condução de uma história que tivesse um respeito entre um e o outro, entre as subjetividades de cada um, mas tendo como perspectiva um olhar comum para as questões. Eu acho que em coletivo é sempre uma relação, na verdade, né? É sempre um sim, né? É sempre parte de um sim, de uma aceitação. Então, acho que a gente vem dizendo sim a esse tempo todo para olhar para o mundo de maneira convergente, de maneira comum, respeitando as individualidades e subjetividades de cada um. Acho que é isso. São adoráveis. Passa toda a grana, seu bolsa de bosta! É seu filho! É seu filho, caralho! É seu filho! A primeira coisa que a gente conversava, assim, conversa, é que como que a gente se entende como brasileiro e latino-americano, né? Porque o primeiro raio-x é esse, assim, né? De que lá dos nossos primórdios, assim, né? Que a gente fazia e ainda faz aqui, o quanto os brasileiros não se entendem como latino-americanos, né? Dentro disso, até para demarcar algum espaço, a leitura que eu faço, né? Acho que até para demarcar algum espaço de nosso estudo é a América Latina, primeiro ir para os nossos vizinhos, nas primeiras criações, para depois olhar um pouco para a gente diretamente, dramaturgicamente, fazia mais sentido do que sair já para uma produção brasileira. Porque a gente tem outras peças, né, outras produções acontecendo, criações acontecendo aqui, de dramaturgias nacionais e que não se colocam nesse lugar de
Então, foi um pouco mais direto para a gente essa leitura. Vamos olhar para os vizinhos aqui, né? Nossa, mira, eres mi terremoto brasileiro. Tu és o meu terremoto brasileiro! Todos os processos históricos, a gente falou, né, do golpe de 2016, e aí você resgatar tudo aí dos outros países, esse processo de militarização, de resgate das democracias, de construção e desse cuidado sempre de tudo parece que pode dar errado, dar ruim, ao mesmo tempo tem uma potência, tem uma beleza, tem uma força territorial mesmo, assim. Eu acho que tem um resgate muito foda do futuro, né? Esse futuro que olha para trás, assim. Eu acho que a gente tem aí coisas muito fortes acontecendo e que tem a ver com a gente, que está aqui no Sul, esse Sul invertido, enfim, a gente pode pegar por vários lugares, assim. Mas acho que tem muita coisa em comum, ao mesmo tempo muita coisa diferente. O engraçado é que agora, quando a gente chega nessa primeira década de existência, né? A gente agora está investindo um pouco mais nessa palavra brasileira, né? Essa palavra nossa, esse discurso nosso, né? Na construção dessas imagens, dessas palavras que são nossas. Então, e a gente está trazendo todo esse percurso até aqui, né? Um susto bom pensar que o que falam os uruguaios, argentinos, chilenos, enfim, colombianos, colombianas, etc., é o que a gente fala também, né? E é bonito isso também. Para a gente é bastante importante isso, né? Tá com alguma coisa que tá pulsando aqui, a gente encontrar nessas dramaturgias vazão para falar sobre aquilo. Então, quando, por exemplo, a gente pega o Mirar, eu vou citar o Mirar, que a gente pega como pontapé inicial o Crônicas de Nuestra América, do Augusto Boal, que ele escreveu em 1970. Uma coisa que foi escrito num período que era ditadura, que ele estava exilado, o Augusto Boal estava exilado, e aí visitou não, né? Contou histórias de vários países da América Latina. E aí, como que a gente agora, em 2022, no último ano da presidência do Jair Bolsonaro, revisita e conta histórias sobre política, social, de cada país, assim. Eu acho que o Mirar tem muito isso. E como a gente faz poesia tratando de assuntos tão duros, difíceis, cruéis, porque, afinal de contas, estamos na América Latina, né? Ela nos olha do alto da sua maior grandeza, imponente, misteriosa e, ao mesmo tempo, convidativa. Ela nos respeita, se mostra e nos dá seus peitos, suas tetas múltiplas e variadas. Ela é rocha e imensidão. Quando a gente olha para os Andes, a gente quer conversar com essas montanhas, a gente declama algo, a gente se relaciona com elas, é olhar para essa amplitude toda, né? Isso, tudo que está e que não está aqui no prédio, que eu olho aqui, que não está na rua, enfim, que opa, vamos olhar para cima, né? Tem um céu, tem algo maior, assim, acho que isso tem a ver com sair da cidade. Olha, eu sempre falo que quando a gente lê o Sem Título pela primeira vez, eu já disse isso algumas vezes, é bem marcante para mim quando a gente conclui a leitura do texto com o epílogo, né? Eu acho que para mim aquele dia eu tive um entendimento do que poderia ser a nossa prática artística, assim. Eu acho que o texto ele apontava para uma perspectiva de arte que me agradava muito, que era uma perspectiva de algo, de uma experiência que provocava algum tipo de reação, angústia, inabilidade, inapreensão das coisas, mas ao mesmo tempo provocava uma beleza, assim, provocava um espanto do quão bonito pode ser uma elaboração estética da realidade. Essa coisa dos inícios, né? Que a gente não tem as marcas dos inícios, né? Sempre, tipo, passa, depois volta, olha e fala, nossa, isso aqui aconteceu. Acho que é isso que está acontecendo, né?
Mas eu acho que assim, quando o Ariel vem, eu acho que aí começa um olhar por essa coisa da América Latina. Que aí, de repente, tem aqui um cara estrangeiro, né, debatendo com a gente, né, contando como é que ele construiu a peça, né, tal, quais são as motivações dele. Ele fala um pouco sobre esse cotidiano de Buenos Aires, né? Eu estava pensando nesse paralelo com Buenos Aires, né? Essa Esse coisa da paralelo gente com se Buenos ver Aires. lá e de ver Buenos Aires em São Paulo também, né? O Ariel montou dirigiu, né? Escreveu, além de escrever, dirigiu essa peça na Argentina. E ele falou, é totalmente diferente do que eu fiz, mas é muito bom. E eu nunca pensei, jamais pensaria em dirigir desse jeito. Não falou isso? Eu lembro muito, foi meio ali em cima, assim, ele falando que isso, assim, que não era... Ele fez completamente diferente, mas que era surpreendente isso, assim. Como a gente conseguiu trabalhar com o texto dele de uma forma outra e que era muito coerente, assim, com a dramaturgia, né? Daquele momento em diante, eu percebi que o coletivo poderia transitar nesse lugar, né? De provocações artísticas que fossem, de fato, provocações, né? Que causassem falta do que dizer, mas que também apontasse para um lugar de que vale a pena olhar para o mundo pela perspectiva artística. A mais avançada organização comunista primitiva que registra a história é a Inca. Não queremos, certamente, que o socialismo seja na América decalque e cópia. O Argumento provavelmente é a peça que eu mais tenha gostado de atuar na minha vida, assim, como ator, sabe? Então, uma experiência muito viva como ator e como uma pessoa que tá, de alguma forma, quente com as provocações políticas também, né? Um agente, assim, digamos. Essa função do artista como um agente da sociedade, assim, vou para agir, sei lá, provocar coisas. Acho que foi onde eu mais experimentei. Mas tudo é muito, muito maluco, assim, porque, por exemplo, o Onde Vivem os Bárbaros, que eu dirigi e atuei, é uma peça que, nossa, eu acho que tem uma entrega muito forte minha ali. Também traduzi o texto, então, assim, tem muita coisa despejada ali sobre, né? E foi filme, depois virou teatro presencial, custou muitas noites de insônia, custou uma estafa, custou muita coisa, assim. O que, por um lado, pode parecer pesaroso, mas, ao mesmo tempo, não. É uma experiência muito viva com o fazer artístico também, sabe? Muito viva. Quase como de olhar a experiência da criação de frente, assim, sabe? E isso acho muito rico, assim, muito forte. E outras coisas também, né? Sei lá, tipo, o Experimento Sem Título, que é uma obra que, às vezes, a gente não reporta muito sobre ela, a gente não fala muito sobre ela, porque a gente criou durante a pandemia, né? Apresentou 6 vezes só, tal. Eu acho ela na minha experiência pessoal, de uma profundidade enorme, assim, porque a gente estava fechado nas nossas casas durante a pandemia e tal, e o experimento tratava sobre isso. Ao mesmo tempo que eu vivia um processo de luto muito forte dentro de casa e criar algo, tentar gerar uma criação dentro de um momento de luto, algo também muito, muito específico, assim. E acho muito bonita também essa criação, sabe? Tipo, sei lá, é uma obra que, de alguma forma, ela tem um tamanho reduzido, por algum viés, né? Porque ela apresentou 6 vezes, ela estava num contexto específico e tal, mas eu acho ela muito... É que eu não queria usar potente a palavra, eu acho ela muito viva. Oi. Tchau. Tchau. Nesse caminho, né, de ouvir e responder, eu acho que sempre quando a gente tenta responder e dar uma resposta, a gente, de alguma forma, não dá certo, dá uma escorregada, por conta desses 10 anos, assim, né? Porque eu acho que é o epílogo de olhar e falar, e não entendi. Não entendi. O que está acontecendo? Essa resposta, não, esteticamente e politicamente, assim, né? Porque eu acho que isso que também gera um movimento de não entendi. Algo explodiu. Acho que é muito especial isso da gente relembrar, tá aqui encontrando, né? Nesses 10 anos, relembrando tudo que a gente passou. E me empolga muito pensar, na verdade, o que está por vir, assim. Eu gosto muito das coisas que a gente fez e isso é muito... eu olho com carinho para tudo que a gente percorreu até agora. E aí,
o que não sei, eu sou apaixonada pelo que está por vir, assim. O que a gente quer falar daqui para frente. Que tipo de abordagem a gente quer ter, que tema a gente quer ter. Então, assim, essas coisas fervilham, assim. Então, para mim não sei, que palavra usar? Tipo, não sei, é instigante pensar o futuro. A gente foi levantando nomes, né, de parceiros. Então lá no começo tinham pessoas. E eu acho que a ideia do coletivo era um pouco essa do começo, assim. A gente se junta, mas a gente somos poucos, né? Então, para fazer teatro, acho que precisa de muito mais. E aí a gente encontra nesses parceiros que são muito importantes para a história do Coletivo Labirinto, assim. Então é isso, assim. O que o teatro pode ser? O que eu quero que esse trabalho seja? O que eu quero que esse encontro seja? E eu acho que o que permeia no Labirinto é isso, assim, esse olhar da construção coletiva, horizontal, que é utópica e por isso que ela está sempre sendo revisitada e sempre tensionada. E de uma perspectiva de muito cuidado com o público, assim. Eu sinto que o Labirinto tem muito isso, né? Esse cuidado com o outro. Acho que tá ali na gente como a gente abre isso, assim, né? De um cuidado com o outro, cuidado com o público, cuidado, enfim, com as pessoas. Para mim permeia isso, né? Interessante a gente estar nesse movimento agora, né? De pensar esses 10 anos na perspectiva do registro, né? Acho que o registro é uma maneira da gente dizer que existe, de alguma maneira. Acho que todo registro cumpre essa função, né? Então, existem várias formas de registro. Eu acho que esse que a gente está fazendo aqui é mais um para reafirmar essa existência de algo que é tão difícil de existir.